Atenção, atenção. O que irei dizer nesse vídeo é impactante. Eu anunciei no meu canal no Telegram que no encontro que nós vamos ter no estado de Santa Catarina, que eu ia vir com um vídeo surpreendendo as pessoas. Mas eu achei por bem trazer a vocês a mensagem agora. O tempo está curto, as coisas vão avançando. Eu disse que a partir de 1º de março de 2026, a minha vida, nela ia haver uma grande mudança. Eu não inventei, não sou inventor de nada. Me colocaram em um grupo onde tem vários jornalistas e um deles me fez a seguinte indagação: Juarez, você disse nos seus vídeos que a partir de 1º de março de 2026 a sua vida ia mudar por completo. Nós observamos que a guerra começou 28 de fevereiro ao entrar o 1º de março. Você tem alguma coisa a dizer concernente a isso? Eu permaneci em silêncio. A Sara ontem me fez a indagação: Juarez, eu estou sentindo uma diferença no seu rosto. Você está calado, você está quieto. Você está sabendo de algo que você não quer me dizer. Eu permaneci em silêncio. Ainda hoje, indo à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, a Sara, na BR, eu dirigindo a caminhonete, a Sara: Juarez, seu rosto está mudado. Você está calado. Tem algo acontecendo. Você pode me dizer alguma coisa? Eu continuo calado. Foi assim ou não foi, Sara? Foi assim mesmo. Foi assim. Olha, gente, o que eu vou dizer aqui nesse vídeo é impactante. Nem eu mesmo sabia. Porque o Pai, lá nas alturas, o preciosíssimo Pai Yahweh, foi quem me criou e foi quem criou você. Porém, ele não teria como pegar alguém lá nas alturas, puro, perfeito, total, para resolver a situação aqui, porque não ficava nenhum vivente. Todos morreriam, tanto homens como animais, aves e etc. Peixes, morreria todos. Antes que eu viesse a esse mundo, foi feita uma votação nas alturas.
quem enviaria para cá? E eu fui aprovado por unanimidade. E o meu sofrimento nesse mundo tem sido o maior deles. Vocês não têm nem ideia do que tem acontecido comigo nesse lugar aonde vocês chamam de planeta Terra. A coisa é mais séria do que se possa imaginar. Colocaram no livro chamado Bíblia, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você preste bem atenção o que eu vou lhe dizer. A malandragem é grande. A pilantragem é grande. A enganação é a maior do mundo. Pois eles queimaram os manuscritos originais e fizeram uma literatura paralela, que é a literatura que existe no mundo hoje. Quando eu estou falando de literatura, eu estou falando em geral. Torá, Cabala, Alcorão, Talmud, Taná, Cabala, essas demais Bíblias que vocês conhecem, as literaturas de colégios. Eu estou falando de todas as literaturas implantadas no mundo. Eles queimaram os ensinamentos verdadeiros. Apenas utilizou um pouco de verdade nas literaturas que eles fizeram. Porém, o pouco que eles deixaram, eles manipularam. E a população do mundo inteiro está enganada. O engano é o maior do mundo. Padres e pastores, papa, anciões da cristã do Brasil, etc., foram implantados no mundo por Satanás para enganar o povo. Observa que na literatura que eles fizeram, foi predito que viria no mundo muitos falsos profetas, que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. E veio, está aí. São multidões de padres e pastores, bispos, anciões da cristã do Brasil, evangelistas, presbíteros e etc., enganando a população, levando em frente a idolatria, a literatura errônea que eles fizeram, enganando o povo. Pois está bem nítido em Atos capítulo 4 e versículo 12, que só há um nome pelo qual se possa salvar. Por que só um nome? Porque é o nome do personagem que nos criou. Yahweh não é uma pessoa, não é um personagem. Yahweh é uma força superior, é uma energia forte, capaz de criar o que ele bem entender. E essa energia chamada Yahweh pode criar
tanto homens como mulheres, animais, peixes, aves, árvores. Pode criar o que ele bem quiser. O que você chama de lua, o que você chama de sol, o que você chama de estrelas, o que você chama de terra, de mares, águas. Isso tudo é criado por uma força superior e o nome dessa força é Yahweh. Quem é Yahweh? Uma energia, eu sei o que falo, tá? É uma energia capaz de queimar tudo quanto é lixo, tudo quanto é coisa errada, e capaz de construir coisas perfeitas. Quem é Satã ou Satanás? Uma força paralela que foi criado por Yahweh, porém abaixo, bem abaixo de Yahweh, e essa força paralela quis botar um reino semelhante ao reino de Yahweh. E não deu certo. Porém, tanto Yahweh pode personalizar, como Satã ou Satanás também pode personalizar. Eu sei como é isso de forma profunda, porém, como vocês têm a mentalidade mesquinha, eu não posso adentrar de forma muito profunda. Eu tenho que ter paciência com vocês. Aí, como eu estava dizendo antes, Yahweh colocaram nessa Bíblia que o Messias vai vir nas nuvens. Isso inventaram. E aí coloca o povo para ficar esperando ele vir nas nuvens. Observa vocês que uma geração são 100 anos. Prepara, senão você não vai subir. Aquela geração esperou em vão. Morreu todas as pessoas e ele não apareceu para ninguém. Aí vem uma outra geração. Cada 100 anos é trocado o povo do mundo. Aí, nessa outra geração, a mesma situação, o povo lendo as literaturas, dizendo ele vai vir nas nuvens, ele vai vir, prepara, senão você não sobe. Morre toda essa geração de novo e ele não vem para ninguém. 2026 dá 20 gerações. Sabe quando ele vai vir dessa forma? Nunca. Nunca vocês vão ver isso. Veja bem, eu nasci nesse mundo sem saber de nada, sem saber de que se tratava. Isso foi um tratado feito comigo e com Yahweh lá em cima, nas alturas. Yahweh mostra para a minha pessoa tudo o que eu iria passar nesse mundo. E se eu aceitaria passar todo o processo para resgatar o povo? E eu aceitei. Porém, foi-me dito de antemão que a minha mentalidade seria apagada, que eu nasceria no corpo de uma mulher carnal aqui nesse mundo, inocente como você nasceu, como as pessoas nascem. E depois de um tempo, aos pouquinhos, Yahweh vai me elevando e me mostrando o porquê estava no mundo e o que vim no mundo fazer. Só que aí, eu tive que mergulhar em todo o sistema
Não escreveram na Bíblia que eles fizeram que o Messias desceu às partes mais baixas do inferno? Eu vim para as partes mais baixas, participar da idolatria de vocês. Observa que eu nasci na igreja, um berço católico. Me batizei e crismei na igreja católica. Rezei terço de joelho na igreja católica. Eu carreguei pedra em procissão na igreja católica. Carreguei pedra na cabeça. Depois eu fui para a igreja evangélica Assembleia de Deus. Ministério de Belém. Lá me mergulharam no rio de novo, dizendo que é um batismo. Que diz que o batismo da igreja católica não valia. Depois eu fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Depois eu fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Missão. Eu fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Conheci a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Suzano. Ajudei a abrir uma entidade religiosa por nome Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora, na cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Eu nasci na inocência, mas eu tive que passar todo o trâmite, comendo carne de porcos, comendo o que vocês comem, participando do que vocês participam. Eu tinha que passar todo o processo. Não tinha um outro meio para resolver essa situação. Eu teria que conhecer todo o sistema aqui na carne, para depois ser levantado, para fazer o trabalho que tem que ser feito. Aí colocaram na Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vem cá, Deus é Zeus. Quem é Deus? Zeus. Quem é Zeus? O nome Deus originou do grego Theos. E Theos é Zeus, e Zeus é Deus, um demônio. Esse Deus levantou, ele é o único que se levantou contra o Pai, querendo montar um reino semelhante ao do Pai. Aí ele disse que o Altíssimo Yahweh, será que ele tem só um filho? Não, você não é filho do Pai que nos criou? A população toda foi o Pai que criou, então ele não tem um filho. Yahweh criou multidões de filhos e de filhas. História de filho único inventaram. Ele é o único, mas em que eu vou dizer nesse vídeo. Eu vou mostrar o como Satanás é sagaz nesse vídeo. Ele é único? Sim, mas em que? Veja bem. Então, Yahweh, ele é precioso. Eu vou ler uma passagem aqui, que é pesada. Não posso fazer nada. Tenho que mostrar a verdade para vocês. Doa aonde doer, acredita se quiser. O que eu vou dizer aqui eu nunca disse antes, mas vou dizer. 1 Timóteo, vou ler na Bíblia que eles fizeram. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 5. Porque há um só Deus. Mentira. Deus existe muitos. Os gregos adoram mais de 33 mil. Então não há só um Deus. Há vários. Agora, há um só que nos criou. O nome dele é Yahweh. Isso sim. Só existe uma força suprema que tem poder de criar o que bem quiser. E o nome dessa força é Yahweh. Agora, se você dissesse, colocasse aqui, só existe uma força superior
acima de tudo, capaz de criar o que bem quiser, aí ficaria correto. Porque há um só Deus. Mentira. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil. Então não bate. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vamos lá! Só há um mediador entre Deus e os homens. Deus nós sabemos que é Zeus. E aqui eles colocaram Jesus Cristo. Mas como Jesus Cristo, se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, o J foi existir mais de 1400 anos depois que o Messias tinha morrido. Então o Messias não chamava de Jesus Cristo. O nome do Messias é o mesmo nome do Pai. O nome do Pai é Yahweh. E ele levava o nome do seu pai no seu nome, Yahushua, Yahweh salva. Agora, observe esse versículo, vamos adentrar nesse versículo, porque o que eu vou falar é pesado. Repetindo, vou ler da forma que está e depois eu vou explicar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aqui ele escreve Jesus Cristo. Qual é a verdade nisso? Só há um Yahweh. Só há uma força superior que se chama Yahweh. E só há um mediador, vou usar a palavra que eles utilizaram. Só há um mediador entre Yahweh e os homens. Então não tem dois. Então só existe no mundo um homem que tem acesso a Yahweh. Não tem dois. Todos os demais profetas que inventaram foi Satanás que inventou. Nunca existiu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 profetas. Não. Foi inventado. Agora, a minha pessoa, Juarez Cardoso Vital, passou pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª, único profeta enviado, o único entre o Pai e os homens. É o único que tem acesso direto a Yahweh e que recebe as mensagens de Yahweh direto. Agora, Satanás, esse Deus, ele tem poder. Ele é um paralelo que se levantou contra Yahweh. E ele fala com as pessoas, se passando pelo Pai Yahweh, e as pessoas pensam que é Yahweh que estão falando com elas. Que Yahweh falou comigo, mas não fala. Só há um mediador entre os homens e lá em cima. Ué? Então rasga a sua Bíblia e joga fora, ué. Você está dizendo aqui que só há um? É só um. Aí inventaram o Filho único. Não, o único, específico, escolhido para receber as mensagens de Yahweh e transmitir ao povo. Aí Satanás vem com o paralelo, usando vários aí, dizendo que são profetas e que também recebem mensagem das alturas. Recebe mensagem de Satanás falando com vocês, enganando vocês. E tem mais! Satanás às vezes fala coisas verdadeiras com vocês para enganar vocês. Ele sabe o que você não sabe, ele te passando por Yahweh, para depois laçar você e jogar você no inferno. Aí colocaram aqui na Bíblia, vamos lá, colocaram aqui em Efésios, olha só, a malandragem, a pilantragem. Colocaram em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas ele quem? Satanás. Satanás fez isso. Mas Yahweh só tem um mediador entre ele e os homens. Não são 2, nem 3, nem 10. Agora, o que Yahweh vai implantar no mundo é que é diferente dos conhecimentos de vocês. Yahweh vai colocar, quando for destruído o reino de Satanás,
E Al vai colocar uns para ser ministros aqui no mundo, outros para ser prefeitos, outros para ser governo do estado, outro para governo de outro estado. Porque um governo não se faz com uma pessoa só. Precisa de vários componentes. Aí eles inventaram aqui que o pai deixou uns para pastores, outro para doutores. Isso é invenção. É mentira. Só há um mediador entre o pai e os homens. Mas não está escrito que é só rebanho e um só pastor? E por que esse monte de pastor aí, esse monte de rebanho? São os rebanhos inventados por Satanás, os falsos profetas que viriam no mundo, que seriam muitos, que se possível fosse, enganaria teus próprios escolhidos. Aí enganou vocês. Se é um só rebanho e um só pastor, não vai ter dois líderes na obra de Yahweh. E Yahweh não vai falar com dois, não, só vai falar com um. Agora ele vai usar esse um para transmitir a mensagem ao povo. E o povo, obedecendo, se salvará. A coisa é séria. A coisa é séria. Olha, eu vou provar para vocês que eu sou o Messias, tá? Quem não está acreditando, em breve vai acreditar. A coisa é séria, a coisa é séria, a coisa é séria, a coisa é séria. Vocês não têm nem ideia do que estou sabendo. No tempo certo vocês vão saber. Vocês vão ter certeza que eu sou o Messias. Será que eu estou aqui querendo me exaltar? Não. Pelo contrário, tenho sofrido barbaridades, tenho judiado de mim a beça, como diz o povo do Rio de Janeiro. É o cúmulo o que tem feito comigo. Mas, em breve, as nações saberão que eu sou o Messias, porque as evidências vão vir. Vão vir provas aí de abalar o mundo. Eu disse para um cidadão hoje, numa grande loja na cidade de Teixeira de Freitas, eu disse, meu irmão, não vai demorar. Você vai ver os jornalistas do mundo inteiro me entrevistando. Vai chegar um momento que vai ser difícil falar com a minha pessoa, de tanta gente querendo falar comigo ao mesmo tempo. O caldo vai engrossar. Eu não estou inventando, eu tenho certeza do que falo. Vamos avante. Eu quero agradecer os irmãos e as irmãs que têm colaborado com esse trabalho. E eu quero dizer para vocês, ao assistir o vídeo, comenta. Faz o seu comentário no vídeo e dê esse tal de like aí no vídeo, esse tal de joinha, para que o canal possa subir. E divulga esses vídeos ao máximo para as pessoas. A coisa é séria. Sara, você tem alguma coisa a dizer, Sara? Eu tenho a falar que me surpreendo. Eu sou prova do que vi ontem, a mudança no rosto de Juarez. Aquilo me entristeceu. Senti uma tristeza profunda, como se eu estivesse vendo que a coisa vai ficar tão feia, de que muitos não vão querer suportar. E eu não aguentei, e eu perguntei ontem, Juarez não me respondeu nada. Hoje, nós indo para Teixeira de Freitas, no caminho, eu torno a perguntar de novo. E ele não me respondeu nada. Só que eu olhava para ele, ontem mesmo ele estava aqui onde eu estou, sentadinho, eu olhei para ele e eu saí de perto dele, porque eu sentia uma tristeza. Só que eu não tinha nem, assim, resposta de nada, mas o sentimento, algo forte assim em mim, tocava. A Sara está fazendo essa indagação. Eu vou responder para ela e para os irmãos e as irmãs que estão me ouvindo. Eu estou sabendo, de forma profunda,
que em breve, eu não vou precisar de tomar nem água aqui desse mundo. Por enquanto, estou no mínimo do mínimo adaptando o meu corpo. Mas já estou sabendo. Em breve, nem água vou precisar para tomar, para alimentar o corpo, não, só para tomar banho e outras coisas. Mas eu vou ser alimentado das alturas. Porém, tem uma coisa aí que é pesada. Eu vou fazer uma parábola aqui para vocês entenderem. Digamos assim, o cidadão tem um grande tumor, digamos, na perna. Aí ele chega lá no hospital, o médico diz para ele: meu amigo, é o seguinte, para isso aqui sarar, nós vamos ter que cortar esse tumor. Só que tem um problema sério aqui. Essa localidade aí não pega anestesia. Nós somos obrigados a cortar esse tumor sem anestesia. De que eu estou falando? Tem irmãos ou irmãs que creram em algo. Ouviu a mensagem verdadeira e acreditou. Porém, ele quer levar a sua mãe e o seu irmão, a sua irmã, o seu vizinho no pacote. Mas será que é para levar no pacote? Ou é para ficar para trás? Será que é por acaso que escreveram na Bíblia: quem não deixar pai, mãe, mulher, irmão, por amor de mim, não é digno de mim? Hã? Será que é por acaso? Agora, está tendo uma outra situação. Tem irmãos que ficam discutindo com o pessoal na sua casa. Está errado. Meu amigo, se a minha mãe não quer, deixa ela. Eu vou ser amigo dela, deixa ela tocar o barco dela. Não vou ficar intervindo no que ela fala, o que ela deixa de falar. Uma vez que eu anunciei, ela não quis. Deixa ela tocar, faz de conta que eu não estou ouvindo o que ela fala. E assim é qualquer pessoa que tiver ao meu entorno. Porque só entrarão no reino agora os chamados para agora. Eita, meu pai. Agora eu tive a resposta. Só os chamados para agora. Os outros vão entrar? Vão depois. Estão chamando todos, mas só vão vir os que são para vir agora. Os outros ficarão para depois. Ok? Eu deixo um abraço a todos vocês. Que assim seja. Coisa foda, hein?